redes sociais. Os brasileiros que participaram do Fórum Mundial da Unesco, que debateu a regulamentação das redes sociais, defenderam o aumento do controle estatal sobre o discurso na internet como forma de proteção da democracia, assim, censura para defender a democracia. O evento foi realizado em Paris na última semana e teve a participação do Lula, do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e do youtuber Felipe Neto. Constantino, é algo inacreditável, né? Vamos censurar, vamos controlar para preservar, para defender a democracia. Pois é, Lacombe, olha só, primeira coisa a ser dita é que esse é um problema no mundo inteiro, né? Tem muita gente tentando, de alguma forma, regular redes sociais para impedir certos conteúdos. A segunda coisa a falar sobre isso é que, invariavelmente, isso é coisa de gente com uma visão mais progressista, querendo censurar e calar a gente mais à direita. Não há aqui um padrão, não há uma isonomia, você não vê um esforço de rotular e calar, como discurso de ódio, por exemplo, a turma da esquerda, raivosa, que dura do proletariado, ainda em pleno século XXI. Então, existe esse duplo padrão, essa hipocrisia danada. E quando vai para o Brasil e para as especificidades brasileiras, aí a coisa realmente vira ridícula. Né? Nós tínhamos um relator comunista, o Orlando Silva, desse projeto de tentar configurar o crime de fake news e discurso de ódio. Não temos lei no Brasil, porque isso não foi adiante, e não obstante, o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, todos eles ficam querendo enquadrar como crime de discurso de ódio ou fake news, que é mentir, né? Apenas a turma mais à direita. O Lula é alguém que se coloca como preso político. Ele diz que foi preso político, ele diz que a Dilma foi alvo de um golpe. Quer dizer, então ele está chamando toda a estrutura do Brasil, as instituições todas, inclusive o STF, de golpista. Agora, ele pode, nada acontece. Então é simplesmente patético isso. E aí a gente vê essas figuras, né? Felipe Neto. Felipe Neto tem uns tweets que resgataram aí, ele xingando, ele usando os piores adjetivos para xingar Bolsonaro e bolsonaristas. Essa turma do amor venceu? Essa turma da pacificação? Essa é a turma da tolerância e da diversidade? Então dá um tempo, né? A gente sabe o que está acontecendo. É a esquerda querendo calar a direita. O resto é firula. Cris, a gente já tem uma Constituição que estabelece liberdade de expressão, liberdade de opinião, a gente já tem leis que todo mundo fala, como é que é? Liberdade com responsabilidade, mas já tem lá crime de calúnia, injúria, difamação, a gente fica se repetindo, falando sobre isso. Nós imaginamos tanto que as redes sociais, que a mídia digital, elas fossem nos libertar, né, dessa velha mídia, da mídia tradicional, né, que era a detentora do monopólio da informação, era a dona da verdade, e a gente vê um movimento disfarçado de defesa da democracia que chega a dar nos nervos. Sim, é um discurso vazio, né, repetitivo, mofado, velho, cansativo, e a gente continua ouvindo esse mesmo discurso como se eles fossem os donos da verdade. Aí eles, os donos da verdade, endossaram a narrativa e espalharam pelo mundo de que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é, de que a Amazônia estava em chamas, esquecendo que uma floresta tropical úmida não pega fogo, de que os maiores índices de desmatamento da Amazônia foram no governo Bolsonaro, aí sai segundo mês de governo Lula, índice recorde de desmatamento na Amazônia, a imprensa se cala. Então quem está com a verdade nessa história toda? As tais agências de checagem, que nada mais são do que um braço esquerdo da mídia militante lulista, esquerda também, cada vez mais radical, essas agências de checagem sumiram, simplesmente sumiram no governo Lula, nada mais fazem. Por quê? Porque agora elas têm que endossar as mentiras de Lula. Não checam mais, por exemplo, o que ele prometeu na campanha, o que ele está praticando. Quanto era a isenção do imposto de renda? Quanto vai ser? Quanto era o aumento do salário mínimo? Quanto vai ser? Quanto ele tinha dito que ia liberar para os pobres, quanto está liberando para os desabrigados. Assim, cadê as agências de checagem para fazer isso? E as agências de checagem têm tudo a ver com essa indústria das fake news ou do Ministério da Verdade, de onde saiu
há mais tempo, Felipe Neto, mas já vários outros depois, e onde estão, por exemplo, esses ambientalistas que não veem nada de realidade, só a ficção que eles criam para tentar desmoralizar o Brasil de uns e tentar valorizar o Brasil de outros governantes, quando nada disso coaduna com a realidade. A gente pode lembrar também, eu acho bem importante, como surgiu Felipe Neto para as mídias sociais. Surgiu com críticas muito, mas muito ferozes contra o então presidente Lula e depois a presidente Dilma. Mas eram xingamentos, eram coisas horrorosas que hoje em dia cairiam naquele discurso de Alexandre de Moraes de liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Esses vídeos dele foram apagados, ele virou um lulista, sabe-se lá por quê, né? Porque eu não vejo como alguém que xingava dos piores xingamentos possíveis o então líder do Mensalão, conforme revelava o próprio STF no julgamento, e depois líder do Petrolão, conforme revelava a Lava Jato, de repente virou a casaca, de repente virou amigue, né? E saiu, inclusive, disseminando todas as narrativas dessa cultura woke aí que a esquerda faz questão de empurrar a goela abaixo. Vamos lembrar também que Felipe Neto conseguiu angariar a ira das mães efetivamente no papel de mãe, preocupadas com seus filhos, quando ele começou fazendo vídeos de games, bem para a faixa etária de crianças de 7 e 8 anos, e aproveitou quando elas estavam ali pelos seus 10 anos para começar a empurrar pornografia para essas crianças. E saiu também das redes sociais e lançou livro, revistinha, tudo com pornografia embutida no meio. Vejam o vídeo que o deputado Nicolas Ferreira fez, que é um compilado dos maiores absurdos de conotação sexual já ditos por Felipe Neto e que ele finge que não produziu. Ele tirou da plataforma dele, né, não queria que isso aparecesse, e mais, ele processa absolutamente todo mundo, então vou limitar a isso o meu comentário, e estranhamente ele ganha tudo no judiciário. Então vou limitar a isso o meu comentário. Esse é o contratado para definir o que vai ser verdade, muito, mas muito perigoso, hein? Fabi, então, já não temos leis, pelo menos aqui no Brasil, que nos permitem uma reação a discurso de ódio, a mentiras. Precisamos de alguma coisa a mais, a Constituição já não é suficiente, as leis já não estão suficientes para isso. Olha, Lacombe, essa discussão realmente fica até hipócrita, mais uma vez, né? A gente está expondo aí, porque existe, logicamente existe. Primeiro, vou até salientar o que o pessoal não sabe. Existe a Delegacia de Crimes da Internet que funciona muito bem. E se não funciona tão bem como querem aí os ministros poderosos, só daria para dar mais legitimidade e fazer urgentemente um curso para juízes de primeira instância que não conseguem nem entender a função, por exemplo, do AdSense do Google, né, que faz uma bagunça danada quando vão discutir juridicamente e tecnicamente essas questões. Então, realmente, quando a gente vê, eu dei várias risadas aqui nas falas da Cris, mas quando a gente ouve Felipe Neto sentando com o ministro Barroso, eles são o supra-sumo desse conceito de, nossa, teremos que ser governados por pessoas muito mais iluminadas, né, suprapartidárias, que não obedecem à soberania dos países. Essa agenda woke mesmo, e que é trágica na cultura, deixa as pessoas frágeis, expostas, né, a opiniões que são completamente intolerantes. Então, aí a frase do ministro Alexandre de Moraes, que liberdade de agressão, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, a gente vê todo dia sim e dia também. Esse pessoal... Bom, o sinal da Fabi acabou congelando, ela caiu o sinal, então infelizmente caiu o sinal da Fabi. Voltou não? Não, né? Não voltou, infelizmente. E chegamos ao fim do nosso programa. Diga, Consta. A mensagem ficou clara, ela conseguiu quase concluir ali, né, de que todos os dias existe discurso agressivo que não é configurado como discurso não é considerado como agressão, porque depende de quem profere, né? Essa que é a principal pegada aí da turma. Censura para ninguém, né? Eu já falei, já escrevi tantas vezes sobre isso, assim, eu sou a favor de que todas as pessoas tenham o direito, não importa a opinião delas, não importa se pensam como eu,
se pensam de forma diferente, eu vou defender, né, até a morte que elas têm o direito à opinião. É aquela história, você pode não respeitar uma opinião, mas você tem que respeitar o direito do outro a ter opinião. E essa censura, ela é, como disse Constantino, como disse Fabi, como disse Cris, e eu reitero, ela é voltada para um grupo específico, né? Então a gente defende a liberdade de expressão para todos os grupos e todas as pessoas.